Olá, amada igreja. Sinto-me muito honrado, um privilégio ter sido convidado para trazer uma palavra sobre um assunto que é tão próximo ao meu coração, que é a questão da educação das crianças. E nesta manhã também trazer a exposição da palavra de Deus. Faremos isso no capítulo 7 de Atos. Pediria que abrissem suas Bíblias no capítulo 7 de Atos. E nós vamos ler os versículos 58 do capítulo 7 até o versículo 3 do capítulo 8. Atos 7, 58 a 8, 3. E com essa leitura esperamos iniciar a nossa meditação dessa manhã sobre o tema de o verdadeiro evangelho e a graça de Deus. Nesse trecho da palavra de Deus nós lemos o seguinte, acompanhe a leitura. E lançando-o fora da cidade o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E com essas palavras adormeceu. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Vamos orar? Senhor, te agradecemos pela leitura da tua palavra, porque ela contém ensinamentos pertinentes às nossas vidas, necessários à nossa saúde espiritual, à nossa reconciliação para contigo, necessários ao nosso caminhar no dia a dia. Pedimos que sejamos instruídos agora a partir da nossa meditação nela, que possamos saber verdadeiramente qual o teu evangelho e como a tua graça está presente na forma como transmitimos esse evangelho, na essência desse mesmo evangelho. Abençoa nossas vidas, abençoa essa igreja. Em nome de Jesus nós te suplicamos e te agradecemos. Amém. Irmãos e irmãs, nós vivemos numa era de múltiplas mensagens às vezes que empolgam multidões. Vivemos numa era onde se fala muito no nome de Jesus. Fala-se na realidade tanto do nome de Jesus, se propagam tantas mensagens e às vezes elas são dissonantes entre si. No nome de Jesus são feitas também muitas maravilhas. Portanto, eu acho que nunca foi tão pertinente nós procurarmos responder essa pergunta: o que é o verdadeiro evangelho? Porque a realidade é que nós temos necessidade do verdadeiro evangelho, sem o qual nós perecemos. Vivemos também numa era que fala-se muito da graça de Deus. Mas o termo graça de Deus é às vezes utilizado com tanta imprecisão ou às vezes com redefinições do que seja essa graça. Por exemplo, aponta-se muitas vezes o derramar da graça ou caminhos da graça, mas de maneiras e de formas que são estranhas às Escrituras. Um dia desses eu estava vendo um vídeo de um conhecido personagem no cenário evangélico, e ele dizia assim, que a graça estava presente em Jesus, mas que ela não teria sido bem entendida pelo apóstolo Paulo. Vejam, isso é uma graça redefinida. Uma graça que contrapõe Paulo a Jesus não é certamente a graça que nós encontramos na palavra de Deus. A graça que flui de Deus é uma só.
e ela foi sim exposta por Jesus, presente na vida de Jesus, mas muito bem entendida, explicada e aplicada por Paulo também. Às vezes fala-se de uma graça que ignora a soberania de Deus. Fala-se muito na graça de Deus, mas às vezes temos mensagens que dizem que Deus não é realmente soberano assim, que Ele, na realidade, nem sabe qual vai ser o futuro, porque o futuro ainda não existe, está sendo construído junto com as pessoas, e então o próprio Deus ignoraria e seria impotente com relação ao futuro. Por incrível que pareça, essa mensagem está presente em muitas comunidades ditas evangélicas também. Uma graça que destrói a inspiração da palavra, ou uma graça que dilui o conceito de pecado e os efeitos mortais do pecado. Por isso nunca foi tão pertinente entender a verdadeira graça de Deus e constatar que o verdadeiro evangelho é a manifestação da sua graça. Eu creio que nós exaltamos o Senhor nosso Deus quando nós o reconhecemos, nos curvamos à sua soberania, nos prendemos à Escritura e apresentamos o Evangelho Salvador e a pessoa de Cristo, e exaltamos a sua graça, esse favor que nós não merecemos. E no capítulo 7 de Atos, nós lemos aqui o finalzinho do capítulo 7. Mas nesse capítulo 7 nós temos o sermão de Estevão. Palavra inspirada pelo Espírito Santo. Aqui registrado, um incidente histórico, mas um sermão que ele pregou. Às vezes pouco lido. Confesso que eu mesmo, em anos anteriores, já passava rapidamente pelo sermão de Estevão, achava que já tinha lido, já sabia, e falhava em me demorar num estudo um pouco maior desse sermão. Estevão era um diácono que pregou o verdadeiro evangelho, e a graça de Deus está presente na sua mensagem, não somente no conteúdo dela, mas na forma como ele apresenta essas verdades aqui do seu sermão, mesmo no meio da tribulação. Então, o que é que nós podemos aprender nesse trecho da palavra de Deus? Ou como é que nós chegamos a essa situação aqui, nesse trecho que nós lemos? Atos 7, 58 até o 3º versículo do capítulo 8. Estevão apedrejado, tanta confusão, perseguição, tribulação, que ali começa, se alastra por toda a igreja. O que terá acontecido para desencadear tudo isso? E o que será que isso tem a ver com a graça de Deus? Só relembrando um pouco o contexto aqui, nós estamos no meio aqui do relato histórico do crescimento saudável da igreja primitiva lá em Jerusalém. Lá no capítulo 1 de Atos, registrava que 120 pessoas haviam se convertido, lá no versículo 15 do capítulo 1. No capítulo 2 de Atos, no versículo 41, há o registro de que 3.000 pessoas haviam sido atingidos pela mensagem salvadora do Evangelho. No capítulo 4, versículo 4, o número ali relatado é de 5.000 pessoas. Essa pregação, essa expansão, ela irritava as autoridades. Lá no capítulo 4 de Atos, versículos 5 a 7, nós vemos as autoridades ali irritadas com Pedro. No capítulo 6, a mensagem se expande, a igreja se expande, há uma necessidade tanta de concentração daqueles que pregavam a palavra que os diáconos são eleitos. Nos versículos 1 a 7 nós temos a eleição dos diáconos. E também o clero, os religiosos da época, tem um registro que eles se convertiam no próprio capítulo 6, do versículo 7. Na medida em que a igreja se expandia, os próprios religiosos, mas que não tinham a Cristo no coração, vão se convertendo. E então aparece Estevão e Filipe, que são pregadores do verdadeiro evangelho. Estevão, nos diz o livro de Atos, lá no versículo 8 do capítulo 6, que ele era alguém cheio de graça.
Ele falava com sabedoria de espírito. E ele foi alvo de pessoas que haviam sido subornadas para testemunharem contra ele. Lá no versículo 10 do capítulo 6 e do versículo 11. Os versículos 13 a 14, nós vemos que ele foi vítima então de uma turba ensandecida que o leva perante as autoridades para ser acusado. O sumo sacerdote o recebe lá no versículos 15 até o final do capítulo 6. E ao sinédrio. Mas aqui ele recebe uma oportunidade de defesa. O capítulo 7 começa então com essa oportunidade de defesa. E o que é que Estevão faz em sua defesa? Ele prega. Ele prega um sermão. Ele prega o verdadeiro evangelho da graça de Deus. É isso que nós temos no capítulo 7. É esse sermão de Estevão. E eu gostaria de destacar alguns pontos aqui desse sermão que podem também nos auxiliar na maneira como nós, como transmissores do evangelho de Cristo Jesus, temos também que considerar para que a graça esteja presente no nosso conteúdo, na nossa forma de transmissão. Vejam que essa graça de Deus está presente no evangelho de Estevão, e a primeira coisa a destacar está aqui logo no versículo 2. O versículo 1 diz assim: então lhe perguntou o sumo sacerdote, porventura é isto assim? Essa é a oportunidade de defesa lá de Estevão. E no versículo 2, Estevão diz assim: Estevão respondeu, varões, irmãos e pais, ouvi. Varões, irmãos e pais, ouvi. O verdadeiro evangelho é gracioso em sua abordagem, na forma como ele começa a ser transmitido. Vejam como Estevão trata aqui os presentes nessa inquisição que ele está sofrendo. Como é que ele introduz a mensagem que se seguirá? Varões, irmãos e pais. E nós vemos isso também sendo praticado por Pedro no próprio livro de Atos, lá no capítulo 4, quando Pedro está perante as autoridades, também numa situação de dificuldade, ele diz, autoridades do povo. Ele é gracioso na sua abordagem. Paulo, no capítulo 13, também, numa situação de igual dificuldade, no versículo 26, ele diz assim, irmãos, descendência de Abraão, e vós outros que temeis a Deus. Ele é gracioso também na sua abordagem. Quando Paulo estava no Sinédrio, no mesmo local onde está Estevão agora, ele diz, varões, irmãos. E no próprio capítulo 23, sem se aperceber que ele estava perante uma autoridade, mas sendo relembrado disso, ele diz, verdadeiramente, a palavra de Deus diz que nós não deveríamos falar mal de uma autoridade do povo. E quando ele está perante Festo, Paulo está perante Festo ali, que tem e detém o poder de vida e morte sobre ele, ele diz assim, não estou louco, ó excelentíssimo Festo. Ele reconhece, exalta, reverencia o cargo, a pessoa, a autoridade ali daquele que está ali como seu também inquisitor. Estevão poderia ter concentrado suas palavras iniciais na situação que ele atravessava. Estevão podia ter reclamado do falso testemunho das pessoas que haviam sido compradas para testemunhar contra ele. Estevão poderia ter reclamado das mentiras, da turba, da falta de segurança, um sem número de coisas ali. Mas graciosamente ele conclama, varões, irmãos e pais, ouvi. Pergunta para nós temos sido graciosos no nosso falar? Será que existem traços de arrogância, de autojustiça, que às vezes alienam as pessoas em vez de atraí-las àquelas coisas que temos que dizer? Será que às vezes demonstramos até desprezo àqueles que não
foram alcançados ainda pela palavra salvadora do verdadeiro evangelho da graça, como é que nós estamos transmitindo a graça de Deus àqueles que têm de ouvir o que temos de falar? Uma outra característica ainda nesse versículo 2 que temos aqui e em outros versículos à frente, é que o verdadeiro evangelho da graça, ele apresenta o Deus da glória. Os pensamentos de Estevão estão concentrados no Deus da glória e ele apresenta o Deus da glória. No versículo 2, nós lemos: Estevão respondeu: varões, irmãos e pais, ouvi, o Deus da glória apareceu a nosso pai Abraão quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã. Ora, esse Deus da glória que Estevão está falando, ele traz aqui um aspecto importantíssimo para que nós falemos e para que as pessoas saibam. O Deus da glória, ele é imanente, ou seja, ele é Deus conosco, ele habita entre nós, ele intervém na nossa história, ele não é somente o criador da história, de todas as coisas, mas ele está entrelaçado com ela. E ele relata o incidente e diz que Deus apareceu. Então, Deus está presente no transcurso da história. Mas não somente apareceu ao nosso pai Abraão, quando estava na Mesopotâmia, mas no versículo 3, e lhe disse. Então é um Deus que se comunica. A interação de Deus com a sua criação não é distanciada, mas há comunicação também. Deus apareceu e disse. O evangelho é isso. Deus se comunica. Deus se comunica conosco e nós nos comunicamos aos outros sobre Deus. E através de nós, Deus se comunica com as outras pessoas também. Deus imanente. Mas vejam, pulando lá para o versículo 48, que ele apresenta e em sua mensagem está calcada nesse alicerce, ele apresenta Deus como Deus transcendente também. Deus, por estar entrelaçado e interagindo com a sua criação, não se confunde com a sua criação. O versículo 48 diz: entretanto não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta. Então Deus não habita em casas, não habita nas casas feitas pelos homens, Deus não é contido por nós. Não, Deus é transcendente, ele está acima de tudo e todas as coisas. E no versículo 49 ele exalta a soberania de Deus. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor, o qual é o lugar do meu repouso. E no versículo 50 ele apresenta o Deus da glória como Deus criador. Não foi porventura a minha mão que fez todas essas coisas? Vejam. O verdadeiro evangelho da graça apresenta o Deus da glória. E esse Deus da glória, ele é imanente, ele é presente, ele se comunica, mas ele é também transcendente, ele transcende todas as coisas, ele é soberano, ele é criador. O verdadeiro evangelho da graça traz todos esses aspectos sobre a pessoa de Deus. Mas talvez uma coisa central aqui já venha acontecendo desde o versículo 2, e uma terceira característica que nós podemos ver é que o verdadeiro evangelho conta uma história. E a história que é contada é a história da graça de Deus. Da forma graciosa como Deus vem interagindo e abençoando o seu povo e proclamando a sua mensagem e arrebanhando um povo para si, e providenciando a salvação, e providenciando a continuidade de transmissão desta mensagem, de tal maneira que as portas do inferno não prevalecem, elas são rompidas, derrubadas e a mensagem progride. É isso que Estevão fez. Ele começa contando uma história, isso já vem aqui, né, desde o versículo 2, quando ele fala de Abraão.
Ele conta a história e vai ancorando essa história em personagens, em pessoas reais que viveram na história do povo de Deus. Primeiro ele fala de Abraão, versículos 2 a 6, ele está contando a história de Abraão, como Abraão saiu, como Abraão teve uma terra que teve promessas. E ele mostra, inclusive, quando Abraão estava sendo alvo das bênçãos e alvo das promessas, mesmo nessa situação, o Deus soberano que se comunicava já estava avisando dos períodos difíceis de tribulação que o povo de Deus estaria experimentando em escravidão. Vejam, no versículo 6, diz assim: e falou Deus assim, que a sua descendência seria peregrina em terra estrangeira, onde seriam escravizados e maltratados por 400 anos. Versículo 7. Eu, disse Deus, julgarei a nação da qual foram escravos e depois disso sairão daí e me servirão neste lugar. Então, ancorado na história de Abraão, Estevão está falando daqui de promessas, de que Deus é esse Deus soberano que profetiza e as coisas acontecem exatamente como ele profetizou, porque ele é o Senhor da história, e também de julgamento, julgamento que vem em função dos pecados, os nossos pecados, os pecados da humanidade, o mundo que está submerso em pecado. Mas ele continua aqui no versículo 8, ele fala de Isaac, fala de pacto, fala da circuncisão. No versículo 8 ainda, ele fala de Jacó, a raiz das 12 tribos, como o povo de Deus seria aglutinado, seria administrado ali no Antigo Testamento. E nos versículos 9 a 17, ele fala de José. Ele dá uma descrição mais extensa desse personagem. Versículo 9 diz assim: os patriarcas invejosos de José venderam-no para o Egito, mas Deus estava com ele. Deus estava com ele. Ele fala da rejeição de José, ele fala do martírio de José, ele fala da exaltação de José, ele fala da salvação que José providenciou para o seu povo, e ele mostra, ao contar a história de José, como José tipificava a Cristo, que sofreu rejeição pelos seus, que sofreu martírio, mas que foi exaltado e que representa o único nome no qual há salvação. Estevão continua, e ele conta ainda no capítulo 7, aqui versículos 18 a 44, num trecho mais extenso, ancorado em Moisés, aquilo que aconteceu com o povo de Deus sob Moisés. Versículo 18. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia José. Este outro rei tratou com astúcia a nossa raça, torturou os nossos pais a ponto de forçá-los a enjeitar seus filhos, para que não sobrevivessem. Por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Por 3 meses ele foi mantido na casa de seu pai. E ele continua contando a história de Moisés. Ele vai falar da libertação do povo de Deus na pessoa de Moisés. Ele vai falar da condução que Deus deu através de Moisés ao seu povo através da peregrinação no deserto até chegar à terra prometida. Ele vai falar da idolatria que aconteceu, do castigo que aconteceu em função da idolatria naquela travessia no deserto. Moisés é chamado aqui de formoso aos olhos de Deus. No versículo 20, Moisés é chamado de poderoso em palavras e poderoso em obras, versículo 22. Moisés é chamado de chefe e de libertador, no versículo 35, e de profeta, no versículo 37. Certamente também um tipo de Jesus Cristo, alguém que conduziu o seu povo até a terra prometida. E aí ele fala de Josué no versículo 45. Fala das vitórias, da liderança, da forma como foi Josué
que foi aquele permitido a entrar com o povo na terra prometida, tomar posse daquela herança, daquela promessa. No versículo 46 fala de Davi, diz que Davi achou graça diante de Deus, e fala do templo lá e de Salomão no versículo 47. A história do povo de Deus. Vocês lembram que no início do culto aqui nós lemos o Salmo 78. O que é que nós vamos contar aos nossos filhos? Contar a história. A história dos atos e da graça de Deus na vida do seu povo. Irmãos e irmãs, não vamos inventar. Vamos contar a história da redenção, a história dos atos e feitos de Deus. E você, pessoalmente, será que não tem uma história para contar de como a graça de Deus permeou a sua vida, de como o Evangelho Salvador de Cristo lhe salvou, lhe resgatou? Às vezes algumas pessoas vêm até mim e dizem: presbítero, eu não sei evangelizar. Irmãos, a resposta está aqui na nossa frente, tão clara. Conte uma história. Conte uma história. Conte uma história. A sua história ao ser resgatado. A história do povo de Deus. A história dos atos de Deus. É isso que é transmitir o verdadeiro evangelho e da graça de Deus também. Porque é a graça de Deus que vem sendo manifesta através dos tempos. Mas vejam uma quarta característica nesse sermão de Estevão, que o verdadeiro evangelho é centrado em Cristo e em sua graça. Se no início ele apresenta o Deus da glória como fundamento de tudo aquilo que vai dizer, mas o verdadeiro evangelho, ele é centrado naquele que representa a comunicação, o ápice da comunicação de Deus com cada um de nós, a pessoa de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. E nós vemos isso aqui muito claro nesses versículos. Versículo 52, nós temos Estevão falando: qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Então ele fala de Cristo justo. Versículos 55 e 56. Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé, à destra de Deus. Cristo proclamado como Salvador e Rei, à destra de Deus. Vejam, no versículo 59, e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Cristo, esse Cristo que nos resgata, que ouve as nossas orações. Estevão invocava, falava com o Senhor Jesus. E a pergunta para nós é: em que está centrado o nosso evangelho? A nossa mensagem é na pessoa de Cristo. É Ele que é apresentado como Salvador, aquele que resgata, aquele que salva, aquele que redime. Em que está centrado o nosso evangelho? Porque é através de Cristo Jesus que é manifesta a graça de Deus. Uma quinta característica do sermão de Estevão é que o verdadeiro evangelho apresenta a graça, mas também aponta o pecado. O verdadeiro evangelho apresenta a graça de Deus, verdadeiramente, mas também aponta o pecado. Às vezes nós achamos que a demonstração do amor é ignorar o pecado, não, é tratá-lo, é confrontá-lo, é levá-lo até as demandas divinas sobre as nossas vidas e ao enquadramento naquilo que agrada a Deus, que só é possível através da ação do Espírito Santo em nós. O objetivo de Estevão aqui, quando ele está fazendo a sua defesa, mas na realidade está pregando esse sermão, o objetivo é sempre o arrependimento daqueles que ouvem o Evangelho. E o Evangelho diluído não é o verdadeiro Evangelho, não é o Evangelho da graça, é o Evangelho do engano. E é por isso que Estevão especifica com tanta contundência
às transgressões daqueles que ali estavam, que tinham poder sobre a sua vida. Mas ele corajosamente, e no poder do Espírito Santo, ele especifica ali as transgressões. Versículos 51 e 52. Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Várias transgressões aqui nominadas, dura cerviz, incircuncisos de coração, fazendo referência a que o coração não havia sido ainda penetrado pelo Evangelho Salvador da Graça. Incircuncisos de ouvidos, fazendo referência ao fato de que eles estavam sem querer ouvir as manifestações da graça de Deus. Resistência ao Espírito Santo aqui colocada. Violentos, são chamados de violentos, traidores e assassinos. E ele aflora aqui, ao falar dos pecados, ele aflora a insensibilidade às coisas de Deus. Vejam no versículo 53 o que ele diz: vós que recebestes a lei por ministério de anjos, não aguardastes. A lei estava ali, a palavra de Deus estava ali, presente no povo. Mas eles não guardavam, ignoravam, negligenciavam. Como muitas vezes, nós fazemos também, ignoramos a palavra de Deus, esquecemos de estudar a sua palavra, negligenciamos ela e retratamos coisas que são odiosas em nossas vidas, que desagradam a Deus, tapamos os ouvidos, não queremos ouvir. Isso requer coragem. Será que nós estamos contornando o que não pode ser contornado? Ou ignorando o que não pode ser ignorado? O proclamador do verdadeiro evangelho da graça, ele aponta o pecado e ele contempla a rejeição da mensagem como uma possibilidade muito real e até natural, como aconteceu nessa ocasião. Vejam os versículos 54 a 57. Ouvindo eles isso, enfureciam-se nos seus corações e rilhavam os dentes contra ele. Rangiam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. E disse: eis que vejo os céus abertos, o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Versículo 57, prestem atenção. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unanimemente arremeteram contra ele. Rejeição da mensagem do Evangelho Salvador de Cristo Jesus. Rejeição da graça contida do Evangelho, da graça que está sendo derramada perante os olhos, ouvidos, sentidos daqueles que ali estavam. Mas o verdadeiro Evangelho da graça sabe que isso é uma possibilidade real, sabe que a conversão é um milagre da graça de Deus. Não é um convencimento intelectual, operado pela retórica de alguém, não. Mas é um milagre da graça de Deus, quando o Espírito Santo toca no coração, abre os olhos e a pessoa vê e enxerga que tem dependência total e absoluta do poder de Deus para que seja redimido da perdição. E a última característica que nós temos aqui, já no final. O verdadeiro evangelho é também gracioso até na rejeição. E a rejeição que Estevão sofreu aqui foi a mais intensa
e pior possível. Não foi somente um ignorar, voltar as costas e o pessoal saiu sem querer mais ouvir. Não foi simplesmente fazer uma piada com aquilo que estava sendo dito, como às vezes nós somos alvos também, uma brincadeira, uma falta de seriedade. Não. Eles partiram para cima de Estevão para matá-lo. Mas veja no versículo 60. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes imputes esse pecado. E com essas palavras, adormeceu. Retratando aqui aquilo que ele havia bem aprendido com o Mestre, quando lá na cruz também clamou a Deus e disse: Senhor, não lhes impute esse pecado. Eles não tinham a consciência, talvez, plena de que ali estava o Senhor da glória na mão dos seus algozes. Quando nós estamos falando de Deus, nós nos desesperamos quando há rejeição, ou às vezes falamos, martelamos tantas vezes a um familiar nosso, uma pessoa querida, e jogamos a toalha. Nos esquecemos da graça de Deus no meio da tribulação. Estevão não esqueceu. A graça de Deus estava presente na sua mensagem e muito presente na sua vida no meio da tribulação. Concluindo, essa parece uma história de derrota, né, por muitos ângulos. Alguém que é pregador fiel, que fala de Deus, fala das coisas de Deus e que depois é assassinado, apedrejado. Aqui nós temos Saulo aparecendo, né, pela primeira vez, no versículo 58, dizendo que as pessoas deixavam as vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. Mas não somente isso, no capítulo 8, diz assim: Saulo consentia na sua morte. E no versículo 3, que nós lemos também, Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas, arrastando homens, mulheres, encerrando-os no cárcere. Uma perseguição que começou ali, e aquele que anteriormente guardava as vestimentas dos que apedrejavam passa a ter um papel ativo na perseguição. Parece uma história de derrota. Mas veja, alguns foram tocados pela graça de Deus. No versículo 2 nós lemos: alguns homens piedosos sepultaram a Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Existiam também aqueles que eram piedosos, aqueles que foram alcançados pelo Evangelho da graça. E paramos a nossa leitura na perseguição. Mas vejam a graça de Deus manifesta na tribulação, no meio aqui de tudo isso, no versículo 4. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. É a graça de Deus, no meio da tribulação, eles iam sendo dispersos, o evangelho ia se propagando e eles iam pregando a palavra. E assim ela ia se disseminando e almas iam sendo salvas pela pregação da palavra do verdadeiro evangelho da graça de Deus. Você crê mesmo na soberania de Deus? Você quer que Ele opera todas as coisas, derramando a sua graça com os melhores propósitos e opera todas as coisas para o nosso bem? É assim que a Bíblia nos ensina. O Evangelho verdadeiro está indissoluvelmente ligado à graça de Deus. A graça e a vida do Evangelho. O Evangelho procede da graça de Deus. O Evangelho proclama a graça de Deus. O Evangelho permeia de graça a vida dos que o proclamam e o destino daqueles que o recebem. Estevão, ele entendeu isso,
viveu isso e proclamou o verdadeiro evangelho e a graça de Deus até a sua morte. Entendemos nós essas verdades nessa manhã? Vamos orar. Senhor, ensina-nos através desse incidente, que não é somente histórico, mas traz todo esse entrelaçamento com a vida espiritual, o Evangelho Salvador da graça, as coisas transcendentes que necessitamos e das quais fazemos parte na nossa vida. Para o nosso caminhar, Senhor. Nós te pedimos perdão, às vezes, pela negligência no estudar da Tua Palavra, pela negligência no proclamar das Tuas verdades, pela forma talvez não graciosa de abordar as pessoas ou de considerá-las. E pedimos perdão, Senhor, porque às vezes falhamos em demonstrar a graça que recebemos de Ti. E é ela que nos livra da perdição, da maldição. O favor que nós não merecemos, a salvação eterna em Cristo Jesus. Perdoa-nos, Senhor, faz-nos proclamadores desta graça, evangelizadores das boas novas. Faz com que possamos ser utilizados por Ti na expansão do Teu reino, na solidificação das Tuas verdades, no crescimento desta igreja aqui, das nossas vidas, perante os Teus ensinamentos. Em nome de Jesus, nós te suplicamos e te agradecemos. Amém.